Você já falou ou ouviu falar uma dessas frases? Do jeito que as coisas estão, se der o suficiente para sobreviver já está bom. Na situação de hoje, se der o suficiente para pagar as contas, está bom. Se esta crise continuar, se der o suficiente para se manter, já está bom. Se você já falou ou ouviu alguém falar uma dessas frases, tome cuidado, porque o seu subconsciente pode gravar isso e ele pode te dar isso por muito tempo, por muitos anos e até para a vida toda. E ele até vai ajudar você a não ganhar menos que isso, mas você não vai ganhar mais que isso. Por isso, neste vídeo, eu quero trazer uma ideia de repetição financeira para você se dar bem. E lembre-se no final de dar uma olhadinha na descrição deste vídeo, porque eu vou deixar aí o link de um curso de como ganhar dinheiro na internet, um dos melhores. Talvez seja ali que você pode começar a sair desta situação de ganhar pouco. Fique atento nesta ideia repetição financeira, porque uns 30 anos atrás me aconteceu uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, só para vocês terem uma ideia do que o subconsciente faz com a gente. Há uns 30 anos atrás eu tinha uma lanchonete. Eu tinha um salário X, e esse salário era o suficiente para eu ter um bom padrão de vida, para eu conseguir muitas coisas. E aí eu guardava 80% deste salário para comprar um terreno, construir uma casa, poder ter um carro. E como eu era solteiro, eu podia guardar 80%. Nesta época que eu tinha lanchonete, eu já trabalhava com rádio, porém eu apenas fazia freelance. Eu trabalhava como plantonista esportivo em jornadas esportivas nos finais de semana e durante a semana eu tinha 5 minutos de participação em programa de esporte. Porém, nesta época, o dono da rádio me fez uma proposta se eu não queria trabalhar definitivamente na rádio. Ele queria que eu apresentasse um programa à noite. E eu passei alguns dias analisando esta proposta e pensei, eu não posso ganhar menos do que eu estou ganhando aqui na lanchonete. Eu peguei aquele valor financeiro que eu recebia com a lanchonete e dividi em salários mínimos, para ter uma ideia de quantos salários mínimos eu recebia. E diante daquele número de salários mínimos que eu recebia, eu estabeleci que eu não poderia ganhar menos que isso se eu fosse trabalhar definitivamente na rádio. Olha a ideia da repetição financeira. Eu passei vários dias pensando, eu não posso ganhar menos do que eu ganho aqui na lanchonete. Eu não posso ganhar menos do que eu ganho aqui na lanchonete. Eu nem me dei conta que o meu subconsciente ia gravar isso. E nessa ideia de repetição financeira, eu fui estabelecendo que eu não poderia ganhar menos do que aquele valor. E o meu subconsciente foi gravando isso. Conversei com o diretor da rádio e ele me disse que o salário que eu iria receber era um valor X, era bem menor do que aquilo que eu recebia na lanchonete naquela época. Só que eu amava fazer rádio, era um objetivo que eu tinha de trabalhar com rádio, era um sonho que eu queria realizar, trabalhar com rádio, e era uma oportunidade que eu estava tendo. Então eu pensei comigo, como eu posso fazer para chegar naquele valor de salários mínimos que eu recebia na lanchonete? E conversando com o diretor da rádio, ele me propôs que eu poderia comercializar aquele programa que eu iria apresentar, ou seja, vender publicidade para aquele programa. Eu iria ganhar uma comissão. E diante disso, havia a possibilidade, com o passar do tempo, de eu chegar naquele número de salários mínimos que eu recebia na lanchonete. Então eu topei e definitivamente eu comecei a trabalhar com rádio. E comecei a trabalhar, a apresentar o programa e comecei a comercializar o programa e os anos foram passando e eu fui ganhando um dinheiro suficiente para viver bem. Mas se ligue nesta ideia da repetição financeira com o decorrer dos anos. Depois que eu já estava há 15 anos definitivamente trabalhando com rádio, eu lembrei daquilo que eu havia falado que eu não poderia ganhar menos do que aquele número de salários que eu ganhava na lanchonete. E aí o que eu fiz? Eu fiz um levantamento do que eu ganhava financeiramente na rádio e eu dividi em salários mínimos. Sabe o que aconteceu? Eu estava ganhando exatamente aquele número de salários mínimos que eu ganhava naquela época na lanchonete. Até era bom, só que lembre-se que naquela época, 15 anos atrás, eu era solteiro e eu guardava 80% do meu salário. E aí, claro que eu ia conseguindo muitas coisas na minha vida. Porém, 15 anos depois, eu já era casado e eu já era pai.
ou seja, as despesas aumentaram. E aquele valor X de salários mínimos não era mais o suficiente para ter um bom padrão de vida. Perceberam como o subconsciente me sabotou? O meu subconsciente aceitou aquilo que eu propus a ele, de não ganhar menos do que aquele número de salários mínimos. Porém, ele não me deu a possibilidade de ganhar mais. Vocês perceberam a ideia da repetição financeira? Então não faça isso. O subconsciente estava me sabotando. Então preste atenção o que eu fiz para ganhar muito mais que isso. E é essa ideia de repetição financeira que eu quero trazer para você. Mas é claro que eu gostaria de pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários se já aconteceu alguma coisa parecida com você na sua vida. Comente aqui se você está gostando desta ideia de repetição financeira. Vocês lembram que nos outros vídeos eu falei sobre repetição pessoal, repetição profissional? Agora estou trazendo esta ideia de repetição financeira. E esta mesma ideia de repetição financeira, você pode usá-la para a repetição familiar, espiritual. Mas vamos lá, o que eu convido você a fazer, o que eu fiz naquela época. Eu comecei a pensar qual é o valor que seria suficiente para eu ter um bom padrão de vida. Qual seria o valor que eu poderia construir uma bela casa, que eu poderia ter um carro 0 quilômetro, que eu poderia fazer viagens. Eu fiquei pensando qual seria este valor e eu vou pedir para que você faça o mesmo. Qual é o valor que você gostaria? E vou pedir mais, não se limite ao valor. Estabeleça um valor acima daquilo que você imagina. Se você imagina um valor, dobre este valor. Não somos proibidos de pensar grande. E lembre-se que o subconsciente vai gravar aquilo que você quer. E não interessa nada para o subconsciente saber qual é o trajeto que ele deve fazer para você alcançar aquele valor que você deseja. Isso não é de interesse do subconsciente. O subconsciente quer apenas saber o que você quer. Qual é o valor que você quer? Por isso você deve anotar, porque quando você está anotando, você está usando do consciente, você está raciocinando aquilo que você quer, você está avalizando aquilo que você quer. Quando você assina um documento, você não avaliza aquele documento? Então é isso que você deve fazer, avalizar aquele valor que você quer. Observe a ideia de repetição financeira. Depois que você anotou, você vai colocar isso num lugar bem visível, onde você vê aquele valor, porque aquele valor vai mostrar uma clareza daquilo que você quer, e é isso que o subconsciente quer, clareza daquele valor que você quer. Quando você pega um táxi, você fala para o taxista o endereço que você quer ir. Você não mostra o trajeto para ele. Ele sabe qual é o trajeto que ele deve fazer para chegar ao seu destino, ao endereço que você deu para ele. E assim é o nosso subconsciente. Você dá o valor que você quer. Quanto ao trajeto para chegar neste valor, o subconsciente vai trazer ideias para você, vai lhe mostrar oportunidades para você fazer isso. E depois que você estabeleceu o valor, depois que você anotou o valor, depois que você deixou em um lugar visível, sempre que você olhar, você vai mentalizar aquele valor. E você pode também repetir em voz alta aquele valor, quantas vezes você quiser. E naquela época eu fiz isso. Eu estabeleci um valor, eu anotei aquele valor, deixei em um lugar visível, eu fiquei repetindo em voz alta aquele valor que eu queria e começaram a surgir ideias. E sabe quais foram as ideias que foram surgindo naquela época? De eu criar atrações dentro do programa e comercializar essas atrações. E foi o que eu fiz. Eu criei a atração Jogo das Letras, Teste das Tabuadas, Questões da Natureza, Caixinha da Sorte, Feliz Moço, Brincadeira do Sim, Brincadeira dos Idiomas. Essas atrações que eu criei, eu comercializei elas. E isso me levou àquele valor que eu determinei, que eu anotei, que eu deixei em lugar visível, que eu repeti em voz alta. Essa é a ideia de repetição financeira. E se você gostou desta ideia de repetição financeira, deixe o seu like, faça isso. Eu particularmente, muitas vezes eu esqueço, por isso eu lembro você. Deixe o seu like. Compartilhe para ajudar mais pessoas a serem melhores, que é o objetivo deste canal. E se você não está inscrito, aperte no inscrever-se, inscreva-se e acione o sininho das notificações em todas. Agradeço demais, estou muito feliz com você que está inscrito aqui no nosso canal.
vou deixar no card mais conteúdo nosso, vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo o link de um curso de comunicação O Caminho da Fala, vou deixar o link de um curso de como ganhar dinheiro na internet, um dos melhores, para você já começar a ganhar mais dinheiro na sua vida. E claro, vou deixar o link de mais conteúdo nosso. Se de alguma forma eu te ajudei, eu ganhei o dia.